as armadilhas da reforma tributária iminente. O Fernando Saraiva é o nosso sócio da LexNet, especialista em direito tributário complexo. Ele é sócio fundador de Saraiva Advogados Associados e o escritório dele hoje fica no Paraná, mas tem atuação também por meio da LexNet e também por meios próprios no Brasil inteiro. Para que Vocês estão ouvindo? Está ouvindo, Gusta? Não estou ouvindo, não. Tem uma travada aí no Jair. Jair? Vou ligar para ele, então. Eu não sei como ligar daqui. Espera aí. Daqui. Deixa que eu ligo. Não, eu ligo no teu fixo, espera aí. Lu, eu acho que você pode fazer a abertura e o Jair ele volta quando ele conseguir. Ele me mandou mensagem aqui. Tá legal. Abertura oficial aí, isso. Vou fazer a abertura. Olá. Oi de novo. Pode continuar. Eu já estou com problemas aqui. Você não quer fazer a abertura por aí? Que eu acho que você está com a internet melhor que a minha. Eu já estou com baixou um problema aqui no meu computador internet. Você não quer fazer, Lúcia? Tá bom. A gente edita a partir da sua. Você que está na fazenda, né? Parece que eu que estou. Pois é. Bom, então, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Perfeito, sim? Perfeito. Então, para todos que estão nos ouvindo, eu tenho muita alegria de apresentar o Fernando Saraiva, que é nosso parceiro LexNet, na área de direito, como falou Jair há pouco. Ele é especialista em direito constitucional, ele é auditor fiscal aposentado da Receita Federal do Brasil, e ele foi delegado por 10 anos. Ele sabe muito de direito tributário, tanto na área administrativa como na área não administrativa. Ele foi nosso coordenador num livro lindo que nós fizemos sobre facetas do direito tributário, onde nós tivemos mais de 18 parceiros contribuindo sob a batuta, e uma batuta pura dele. Mas deixou cada artigo melhor que o outro, porque ele não deixou passar nenhuma virgulinha fora do lugar. Ele é professor na área fiscal em vários cursos preparatórios, é um grande advogado na área, e é um grande cara para a gente conversar e discutir direito tributário e outras coisitas mais. Então, Fernando, obrigada por você estar aí, e felizes que estão te ouvindo. Aqui nós somos a LexNet, que é uma rede de escritórios de advocacia empresarial, e o nosso chefe de direito tributário vai falar sobre a proposta de reforma do governo federal, mostrando algumas armadilhas dela, e o que ela podia ter de melhor, e o que podia ser tirado, o que podia ser melhorado. Então, sem mais delongas, Fernanda, a palavra é sua. Lúcia, você me enche de responsabilidade assim. É sempre um prazer estar com vocês, com os amigos da rede, e que a gente puder estar ajudando vocês, vai ser um prazer. Eu já vou fazer a minha propaganda, aproveitar. A gente tem trabalhado intensamente aqui no escritório para cooperativas. Então, quem na área de atuação, quem tiver cooperativa que faz exportação via trade, a gente tem uma ação de reconhecimento da inconstitucionalidade do Fundo Rural, recentemente determinada pelo próprio STF. Então, a gente está à disposição aí de parcerias, a gente tem atuado aqui na região, no Mato Grosso, em Juí, na parte do Rio Grande do Sul. Estamos à disposição dos colegas. Perdão por esse minutinho de propaganda, minha amiga. Eu estava até brincando. Eu estou todo elegante hoje porque eu acabei de participar de uma assembleia de hoje a cooperativa, e a gente aproveita para falar, porque muita gente não se apercebeu disso. Hoje a cooperativa, para ela poder representar seu cooperado, sempre em assuntos de interesse do grupo todo, ela precisa alterar o seu estatuto, ela precisa ter autorização disso geral.
Então, não adianta o pessoal ficar propondo essa ação e não mudar mudar o estatuto da cooperativa. Há pouco tempo atrás, nós entendíamos, o judiciário também aceitava, a parte dele, que a cooperativa funciona como um sindicato. Processual, desde que tivesse uma autorização específica ali dos seus associados. Hoje já não vale mais, tem que ter essa alteração no estatuto. Bom, tudo é tributário, por isso que eu estou aproveitando para fazer esse ênfase. E vamos falar da reforma tributária. Bom, primeiro, o que se espera que se propugna de uma reforma tributária no Brasil hoje é a simplificação. Nós temos hoje, legislação sendo alterada todo dia, milhares de alterações por dia. Ô, Saraiva, está exagerando. Não está exagerando. Se você computar 5.500 mais 5.500 municípios, cada um com legislação própria, as entidades federativas estatais, os estados, né, são 26 estados, mais o Distrito Federal, e a própria União, e com quantos tributos, e sempre alterando, altera por parecer normativo, altera por instrução normativa, altera por portaria, altera por consultoria normativa, existem em estados vários nomes, e tudo isso é nova legislação. Então, o que o contribuinte mais sente hoje? É atender todas essas obrigações acessórias, porque quando você não cumpre a obrigação principal, o que é a obrigação principal? É levar dinheiro ao fisco, levar grana ao fisco. Quando você está pagando multa, quando você está pagando tributo, isso é uma obrigação principal. Agora, qualquer outra obrigação que não seja levar dinheiro é uma obrigação acessória. Quando você descumpre uma obrigação principal, você é chamado de inadimplente, você não está em dia. Quando você descumpre uma obrigação acessória, não raro, na maioria das vezes, você é chamado de sonegador criminoso. Então, você veja a grande preocupação de quando a gente fala de compliance tributário nas empresas, nós, além de divulgarmos as oportunidades tributárias que podem ter, falamos muito mais dos riscos tributários. E os riscos tributários, na sua grande maioria, advêm do não cumprimento de obrigações acessórias. E, na maioria das vezes, por desconhecimento, porque não consegue se atualizar todo dia. Então, quando se fala em reforma tributária no Brasil, a ideia era simplificar as obrigações acessórias, que as obrigações acessórias não levassem tanto dinheiro e tantas horas dos contribuintes, e aí eu falo PJ, PF. Mas o que se apresenta aí, na realidade, essa contribuição de bens e serviços é aumento de carga tributária, sem dúvida. A gente vai chegar nele. É indiscutível que é aumento de carga tributária. Mas isso aí foi apresentado como um projeto de lei. Ele independe de uma autorização constitucional. Ele independe. É a União alterando a sua legislação. Ela visa acabar com duas contribuições, o COFINS e o PIS, e coloca no lugar dessas contribuições a contribuição de bens e serviços. Perdão, pessoal, perdão. Mil perdões. Deixa eu já desligar aqui. Esqueci de desligar meu telefone. Então, e é interessante que ela vai ter que decidir também, ela vai ter que decidir para onde vai, porque a COFINS, ela é destinada para a Seguridade Social. Seguridade Social, como todos sabem, né, o Estado atuando na Previdência, assistência social ou saúde. Já o PIS é para seguro-desemprego, para BNDES, são diferentes. Então, ela já vai ter que mudar que percentual desse, que porcentagem desse vai ser distribuída, o que vai para a Seguridade Social. Estou tentando desligar, viu, pessoal? Agora sim. Agora desliguei mesmo. Agora não mais me incomoda. Bom, e veja bem, essa foi uma pressa do governo, até do governo federal, até justificada pela crise que nós estamos vivendo, face da pandemia. A única coisa que eu acho que tinha que ser transparente, não se falar, não, nós não vamos aumentar a carga tributária, porque nós, no final, ao cabo,
nós vamos desonerar a folha. Está aumentando, está aumentando. Se for aprovado, está aumentando, enquanto não tiver a desoneração da folha. Mas a reforma tributária, e a ideia é de abranger todas as entidades federativas, municípios, estados e a União. E por isso existe uma proposta de emenda constitucional de reforma tributária no Senado e uma proposta de emenda constitucional na Câmara de Deputados. Por que emenda constitucional? Porque você está mexendo com competência tributária das entidades federativas. A Constituição, no que tange a autorizar as entidades federativas a criar seus impostos, ela foi praticamente exaustiva. Ela lançou um rol de impostos para a competência da União, aí nós temos imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, imposto territorial rural, imposto sobre operações financeiras, o ITR, imposto territorial rural, e assim por diante, para a gente não ser exaustivo. Aí chegou para os estados, né, e falou, estados só podem criar 3 tipos de impostos, o ICMS, Imposto sobre Circulação em Mercadorias e Serviços, sobre Transporte e Comunicação, o ITDCM, que alguns estados chamam de ITCMD, e outros, como o Rio de Janeiro, chamam de ITD, é tudo a mesma coisa, é imposto que incide sobre doações e causa mortes, inventários, herança, legados, e o imposto sobre propriedade de veículos automotores. E os municípios, aqueles impostos, imposto sobre serviço, o IPTU, que incide sobre propriedade territorial urbana, e o ITBI, que é o imposto que incide sobre transmissão de bens imóveis. Então, esse desenho foi feito pela Constituição. Ela permite também a criação de contribuições sociais por regra da União, por regra, algumas exceções. No caso dos estados, a contribuição recolhida de seus servidores, se ela tiver previdência própria, ela pode instituir a contribuição previdenciária, e a contribuição sobre iluminação pública para os municípios. E aí nós temos uma série de contribuições criadas pela União, salário educação, a gente vai longe, né? Aí tem as CIDs, né, sobre combustível e etc. Então, e além disso, também a possibilidade de cada entidade cobrar contribuições de melhoria e taxas, né? Contribuições de melhoria quando, em face de uma obra pública, a tua propriedade se valorizou, ou, no caso de taxas, se é uma prestação de serviço público compulsório, que dê para dividir o que cada um utilizou, o que cada um usou, ou pelo exercício de poder de polícia da administração. Nesse caso, todos, tanto a União como os estados, como os municípios, podem criar taxa. Então, esse desenho, todo esse desenho, foi feito pela Constituição Federal. Então, quando a União está legislando, por exemplo, sobre contribuições de bem e serviço, é porque a Constituição autorizou ela a fazer esse tipo de legislação. Ela fazia via PIS/COFINS, ela vai fazer agora via CBS. Então, como se pretende a unificação de tributos, e a unificação de impostos, que incide praticamente sobre o mesmo fato gerador, incidem mutatis mutandis, né? Mudando o que tem que ser mudado, quando incide sobre receita bruta ou sobre faturamento, aí a gente pode falar que nós temos o IPI na esfera federal, a COFINS, o PIS, aí na esfera estadual o ICMS, na esfera municipal o ISS. Então, a ideia era criar só um tributo sobre o valor agregado, e distribuir depois entre as entidades federativas. Nesse caso, também tem já umas ressalvas aí para quem é especialista em direito constitucional, sabe que isso incomoda. Porque se
Se você tirar a competência tributária, por exemplo, dos estados, quando eu falo em competência tributária, pessoal, quer dizer legislar, criar lei sobre isso, tá? Quando você retira, ou quando você restringe, quando você diminui a competência tributária dos estados ou do ISS, sob, modestamente, o meu ponto de vista, você está afetando o princípio federativo. E nós sabemos que lá no artigo 60 da Constituição tem as chamadas cláusulas de eternidade, cláusulas pétreas, que são cláusulas que não podem ser alteradas para reduzir, no sentido de reduzir. Tá? Você pode até aumentar essas cláusulas constitucionais no sentido de aumentá-las. Né? Direitos individuais, vamos colocar mais? Beleza, maravilha. Não pode restringir. E uma dessas cláusulas pétreas é o princípio federativo. Vou tirar a competência dos estados, mas não vai afetar a cláusula pétrea? Aí a gente teria que dar uma estudada, porque pode ter questionamentos constitucionais se isso for aprovado. Então, para isso, não seria PEC, teria que se fazer uma nova Constituição. Então, é o que eu digo, existe uma série de pegadinhas, uma série de óbices, uma série de obstáculos que vão de encontro a todo o discurso, toda a narrativa do legislador que está querendo convencer vocês, olha, não vai ter aumento de carga tributária, nós vamos unificar esses tributos. Não sei, será que é possível? Eu, na minha modesta visão, não há como tirar a competência tributária dos estados do ICMS, não há como tirar a competência tributária do ISS, e não há como reduzir. Quer aumentar? Pode aumentar, reduzir não. Então, nós temos a conversa da reforma tributária advinda do Senado e outra advinda da Câmara. Do Senado, se não me engano, é a PEC número 45 e da Câmara 110. Dizem praticamente a mesma coisa, a intenção de unificar e mexer no sistema tributário brasileiro, que acaba sendo injusto, ele realmente é injusto. Diferente de países desenvolvidos, a grande tributação no Brasil ela é indireta. E uma tributação indireta, ela não avalia a capacidade contributiva do contribuinte. Eu entro numa padaria para comprar 1 litro de leite e do meu lado entra o Silvio Santos, por exemplo. Nós vamos pagar o mesmo tributo, ele é muito mais rico que eu. Então, ele não avalia a capacidade de quanto eu posso contribuir. Então, nos países desenvolvidos e de uma tributação mais justa, há um aumento da carga tributária em todos os tributos que podem avaliar a capacidade do contribuinte, de quem ganha pouco, paga pouco, quem ganha muito. E hoje, fácil de ver, imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, os impostos sobre patrimônio. Não avaliam assim especificamente, mas existe uma avaliação da capacidade contributiva. Ou seja, a reforma tributária que se discute tanto na Câmara como no Senado, ela corre o risco de desaguar em só aumento de carga tributária. Essa apresentação, e o governo está apresentando este projeto de lei. Ele disse que vai apresentar mais 3 diferentes, ele dividiu a proposta dele em 4 etapas. Nessa primeira etapa, ele apresenta a contribuição sobre bens e serviços, substituindo a COFINS e o PIS. Nós temos hoje a COFINS e o PIS cumulativo e o não cumulativo. Vamos considerar o cumulativo, porque o formato vai ser parecido aí no caso da CBS. O cumulativo, que é o que nos interessa, nós pagamos o cumulativo, ele é 0,65% no caso do PIS e 3% da COFINS. Então, sobre o faturamento, sobre a nossa receita, nós pagamos hoje 3,65% nos nossos escritórios. A proposta do governo, e aí tem outros regimes que são os não cumulativos,
E aí são os regimes especiais, concessionárias, distribuidoras de combustível, de medicamento, que elas fazem, elas sofrem incidência, mas elas podem descontar o que teve em etapas anteriores, o que foi incidente em etapas anteriores. Só que aí há uma majoração do PIS para 1,65 e da COFINS para 7,6. No cumulativo, e esse número eu quero que vocês guardem bem hoje, nós temos 0,65 para PIS, e nós temos 3% para COFINS. O que a CBS veio? A primeira pergunta, Fernando, por que ela veio como contribuição e não veio como imposto? Porque como contribuição a União fica com tudo, né? Imposto ela tem que dividir aí, né? Se fosse atingir o IPI, uma parte do ITBI, da arrecadação do IPI vai para os estados e outra parte para o município. 23,5% para os municípios, me corrijam se eu estiver errando por 1%, aí 21,5% para os estados e 23,5% para os municípios. Lá no artigo 67 da Constituição Federal fala isso. Então, ela cria contribuição evidente para não dividir isso. Ela já tinha feito algumas manobrinhas, né, com essas desvinculações da receita, essas imposições funcionais. Hoje ela consegue liberar 30% dessa imposição, ela pode usar para o que quiser. Então, mas aí a gente vai entrar na parte de orçamento e eu vou acabar fugindo. Então, hoje, eles criam a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, primeiro como contribuição, também não precisa de emenda constitucional, a possibilidade, eles estão usando a previsão da própria Constituição, no artigo 195, que pode incidir sobre faturamento, sobre receitas, só que eles taxam a 12%. Veja, no nosso escritório nós pagamos a 3,65%. Eles querem 12%. O que eles justificam, no que eles se defendem, quando eu falo eles, o Guedes e a equipe do ministro da Fazenda. O Tostes, meu amigo, meu prezado secretário da Receita Federal e sua turma. Eles dizem, olha, a CBS ela vai simplificar, ela vai ficar boa, porque agora não vai precisar compensar o que foi recolhido em etapas anteriores. Ela vai incidir só sobre o valor agregado. O que acontece hoje com PIS e COFINS? Vai só para ver essa diferença. Você tem numa etapa, vamos lá, há um exemplo, borracha. Aí fizeram lá o pneuzinho, aí sobre isso incide determinado PIS e COFINS. Aí o pneu vai lá para a fábrica, ele entra como insumo do carro, né? Como insumo do carro. Aí se computa qual é o percentual da venda do carro que vai dar esse imposto, esse tributo, e se faz a dedução do que incidiu em etapa anterior, dando uma confusão danada. O que é insumo? O que pode? O que não pode? A bagunça aí já foi instaurada. Aí o governo vem, olha, para acabar com essa bagunça, vamos fazer o seguinte, a gente não vai ficar compensando essas etapas anteriores, vamos só incidir o tributo sobre o valor agregado. Ou seja, quando a borracha virou pneu, digamos que ali foi cobrado R$100. Quando o pneu virou, borracha é produto natural, mas é aquela borracha já trabalhada, tá? Só para o pessoal não me desmentir nisso, né? Aí a borracha trabalhada foi vendida por R$100. Aí o pneu foi vendido por 140 lá para a fábrica. Então, o valor agregado é esses 40. Então, o tributo só vai incidir sobre esse valor agregado. Ele não vai incidir sobre os 140 operações, sobre o valor agregado. Para as empresas mercantis, os empresários mercantis, tem um aumento indiscutível, tem um aumento de carga tributária, né? Obviamente que tem, mas não é tão grande, não é tão substancial. Vamos dizer que há um aumento considerável, mas se você considerar aquela de não cumulativa, vamos dizer que passa a discutir, não é bem isso, mas vou dar uma colher de chá para o governo, de 9,65
de 8,61, tal, 9,25, de 9,25 vai para 12%. De qualquer jeito, já aumentou, né? E mesmo assim não vai deixar compensar o que estava em etapas anteriores para o não cumulativo. Agora, para os cumulativos como nós, tá? Ele vai incidir só sobre aquela etapa. Nós não temos etapas anteriores para descontar, nós não agregamos valor, nosso trabalho certo? Intelectual, a gente não agrega. Então, a paulada disso. Aí, uma grande pegadinha já. Por que os bancos, por que as seguradoras, por que os planos de saúde, tendo a mesma justificativa, dizendo, mas puxa vida, vai ficar muito pesado para a gente não tem como descontar, a gente não tem valor agregado, aí o governo dá uma redução substancial para eles, taxou em 5,9%, e por que para os prestadores de serviços não fazem a mesma redução? A justificativa seria igual. Então, eu acho que a OAB, os conselhos, representantes de classe têm que interferir nisso. Isso é uma grande pegadinha. Tá? Agora, dando continuidade na justificativa do governo. Hoje, a COFINS e o PIS incidem em qualquer receita da empresa. Então, de maneira bem simplória, a empresa hoje, a receita da empresa, ela vem da venda de mercadorias, ou da venda de serviços, ou da venda de mercadorias e serviços. E ambos, isso se chama de receita bruta ou faturamento. Tá? E ela também advém de outras receitas, como receitas financeiras, juros, dinheiro aplicado, locações, aluguéis e outras. E a justificativa do governo é que a COFINS e o PIS incidem em todas essas receitas. Já a CBS, não, só vai ser sobre receita bruta. Então, já vai dar uma aliviada. O jeito que está o projeto de lei, ele fala receita bruta da operação da empresa. O que é essa operação? Será que isso não pode atingir, por exemplo, dividendos? Será dividendos de holding, né? A holding vive de dividendos. Há uma margem, há um alargamento interpretativo em favor do fisco possível para a Receita Federal. O governo está defendendo que não, mas nós temos que, nesse caso, esmiuçar, senão nós vamos ampliar mais ainda a carga tributária desse impostor, essa contribuição malvada que eu estou chamando. Tá? Mas, Fernando, o governo está sinalizando uma desoneração da folha. Seria desoneração da folha. Hoje, uma empresa, a maioria, porque nós vamos falar da exceção, da desoneração, hoje a empresa ela paga um percentual de 20% sobre a folha de pagamento, existem algumas diferenças na área, e o que se quer fazer com a desoneração é que isso incida. Hoje incide sobre receita bruta, mas está querendo, que seria justo, que se incidir sobre lucro, percentual. Isso seria desonerar, diminuir muito a carga tributária. Mas veja bem, olha só que interessante, o governo está prometendo isso. Mas lá no futuro, na quarta etapa, será que ele vai conceder isso? Aí chega na quarta etapa, não vamos apresentar, teve a pandemia, nós estamos com problema de caixa. Nas PECs, nós temos um problema sério também. A gente está falando de armadilhas. As PECs, elas querem estabelecer uma transição, ou seja, mantém os tributos que tem hoje e esses tributos novos que vão acrescer. Olha o risco aí, meu amigo. Aí diz que vão ser deduzidos. Ai, meu Deus do céu, vai piorar. As obrigações acessórias vão aumentar muito. Então, essa transição é um perigo de aumento de tributação. Outra coisa que eu critico as PECs, vai mudar? Muda logo, muda tudo. Então, existe também esse tipo de risco. Bom, vamos abordar as próximas etapas que se pretende a
esfera federal. Na segunda etapa, eles querem mexer com o IPI e com os tributos indiretos que incidem aí sobre o consumo, né, que é o IOF e o salário e educação, e CID em algumas áreas, CID, a contribuição à intervenção na mina econômica. Então, eles querem fazer uma revisão e criar um tributo substituindo esses, tá? Não entraria no CBS? Não, pelo governo eles querem fazer essa sopinha aí. Tá? Na terceira etapa, estou me dedicando mais à primeira, porque é o que nós temos, é o que a gente tem para brigar. Na terceira etapa, eles querem mexer com o imposto de renda. O imposto de renda à pessoa física, os dois principais destaques seria acabar a possibilidade de dedução saúde, porque o governo diz que só deduz saúde quem é rico, ou seja, quem paga plano de saúde. Né? Então, ele quer tirar essa dedução no imposto de renda e taxar e tributar a distribuição de lucros, dividendos. Que, na minha opinião, é um absurdo. Poucos estados hoje tributam os dividendos da forma que está se pretendendo fazer. Ou seja, é como se você, empresário, não tivesse pago nenhum imposto na pessoa jurídica. Eu acharia até justo se tivesse taxação de dividendos, descontando o que foi pago na pessoa jurídica. Então, eu, pessoa física, pago 27,5%. Aí, os dividendos, eu vou pagar 27,5%, mas desconto já os 25% que incidiu lá na PJ. O dono da empresa que pagou isso aí. O Chile é desse formato e funciona bem. E sabe o que vai acontecer? Entre nós, não vamos espalhar isso, pelo amor de Deus, segredo, a gente está aqui, certo? Num grupo fechado. O que vocês vão fazer na empresa de vocês? Vocês vão começar a distribuir lucro, aí vai virar uma bagunça. Paga condomínio por aí, contador que se vire, né? Paga condomínio aí pela empresa, paga uma viagem para mim. Você simplesmente não vai fazer distribuição no lucro. É o que vai acontecer efetivamente. E aí eles querem mudar a PJ, aí o plano da PJ, isso o governo está sinalizando, diminuir um pouco a alíquota da pessoa jurídica, que hoje é 15%, e passou de 60 mil mais 10% de acréscimo, e eles estão querendo acabar com o lucro presumido. Também se fala para encerrar o lucro presumido. O lucro presumido, o que ele presume? Na realidade, ele presume a tua despesa. Quanto vai ter despesa? Quando uma prestadora de serviço tributa no lucro presumido, presume-se que eu tive 68% de despesa. Né? Você vai tributar só o que sobrou, os 32% do lucro. E numa quarta etapa, aí sim, nessa quarta etapa, o governo vai ser bonzinho, vai apresentar a desoneração da folha, e fala em cobrar e se preocupar muito mais com a tributação sobre o e-commerce, né? Sobre essas transações virtuais que aumentaram mesmo. E eu acho que tem que se preocupar bastante. E, nesse inteirinho, está querendo, né, ressuscitar a CPMF, a contribuição, que já deu uma live, o jornalista falou, contribuição permanente sobre movimentações financeiras, foi pedir desculpa. Não peça desculpa, do jeito que ela foi prorrogada, né, Gustavo? Ela já tinha virado permanente naquele tempo. E ela só não foi aprovada por briga de congresso com o executivo ali, porque senão ela estaria até hoje. E eles estão querendo ressuscitar isso a 0,2%. Há muita resistência. Só para vocês terem ideia, se for aprovada hoje uma CPMS a 0,2%, a previsão de receita é que ela arrecade 3 vezes o que a CBS, né, vai arrecadar. Então, vejam... é só 0,2%. 0,2% até sobre prejuízo. Você taxa sobre prejuízo. Né? Eu comprei uma casa 100 mil, me apertei, vendi por 60 mil. Estou tendo um maior prejuízo, mas vou tributar os 100, vou tributar os 60 mil. Você tem base de cálculo negativa. Então, é uma outra armadilha. Deixa eu ver aqui, que eu pus algumas armadilhazinhas aqui. Então, uma das preocupações que eu tenho é a possibilidade, eu já falei, eu vou destacar isso, de incidir. Hoje, muitas
muitas empresas, muitos funcionários, muitos diretores de empresas têm as holdings familiares. A grande chance de começar a incidir sobre dividendos. Essas empresas, né, têm dividendos. Mas isso não é receita bruta. Mas fala que pode incidir sobre operação. A Receita Federal pode vir e interpretar da forma dela que operação isso. Pode vir atingir, pode atingir até a equivalência patrimonial. Há essa possibilidade e muitos tributaristas de peso têm defendido a tese, não é essa a intenção, não é essa a ideia. Está aberto, a lei está aberta, a gente tem que fechar de vez e definir que a receita bruta é de faturamento só. Veja, tudo que eu falei, tudo que eu disse, vocês viram alguma coisa de simplificação? Não vi. E o que complica, o que deixa muito complexa toda a sistemática de tributação, não é nem a legislação. É a legislação. Não é, desculpa, não é a lei, não é a lei. É sim a legislação, são os atos supervenientes, decretos que também não complicam tanto, mas instruções normativas, portarias e, na minha opinião, o mais grave, a insegurança jurídica em que vivemos. O Poder Judiciário julgando algo de um jeito, daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ele altera. Que é um exemplo, eu vim falando do Fundo Rural. Veja, o Fundo Rural era tido como inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, era uma concessão de liminares. Todos os produtores, todos, estavam certos e convictos que não teriam que fazer o pagamento disso, que era inconstitucional. Conseguiam eliminar todos que entrassem, conseguiam eliminar para suspender, para deixar de pagar. De repente, vem o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse, é constitucional. E acabou, paguem. Ora, existe uma previsão que o Supremo pode modular os efeitos de sua decisão. E, veja, a modulação dos efeitos, a mais justa seria essa. Dizer, olha, mudamos, inclusive no CTN tem uma previsão no Código Tributário Nacional que a alteração de critério jurídico só pode ser, de fato, geradores futuros. O que é alteração de critério jurídico? É alteração de entendimento, ou da administração pública, ou do próprio judiciário. E aí vem o Supremo, não modula o efeito, meu Deus do céu. Hoje eu vou oferecer uma demanda de fundo rural, o pessoal fica de cabelo em pé. Eu não fico, mas nem o Sérgio. O pessoal fica, mas de novo, fundo rural, já pagaram sucumbência, é um absurdo. Aí eu já chego falando, pessoal, eu vou entrar com mandado de segurança, vocês fiquem tranquilos, tá? Eu vou entrar com mandado de segurança, não vai ter sucumbência. Eu, como advogado, não vou ganhar, mas vocês também. Aqui o pessoal está traumatizado mesmo. Então, o que nós temos? Uma baita insegurança jurídica que faz, tá? Que as alterações a bel prazer das receitas, não falo só a federal, elas produzam efeito em detrimento do contribuinte. Eu estou falando há muito tempo, eu começo a falar, não paro, né? Meu Deus do céu. Lúcia, você quer parar um pouquinho para a gente tirar dúvidas, meus colegas? O que você quer? Jair? Oi, pessoal. Todo mundo Oi, estou aqui, todo mundo te ouvindo aqui. Todo mundo atenção. Descansando. Não, todo mundo te ouvindo com bastante atenção e preocupadíssimo aí com o que você está dizendo. Né? Porque, além da insegurança jurídica, tem a sanha arrecadatória, né? Usual dos nossos... Vocês estão sentindo no ISS? Aqui, por exemplo, no Paraná, desculpa, eu não fiz um estudo de outros municípios. Nós tínhamos um mandado de segurança, tá? Para pagar o ISS fixo. O município bateu uma paulada danada. Então, o que adianta? Você vai socorrer do Poder Judiciário e vem um executivo, claro, abençoado pelo Legislativo, mas deu uma paulada que era melhor ter pago proporcional. Eu não sei se São Paulo está com essa situação, mas se não está, vai estar. Porque os municípios estão fazendo isso. Quer dizer, que raio de segurança você tem, né, Jair? Pois é. Eu, começo de carreira, trabalhava na Deloitte como consultor e tal, e a gente tinha muita demanda de
consultas a respeito de projetos de lei. E o meu chefe, à época, eu era o consultor, eu tinha um chefe, e ele falava, a gente não dá opinião sobre projeto de lei. Né? Porque projeto de lei não é lei, então a gente não dá opinião sobre projeto de lei. Muito bem. Hoje em dia, a gente está falando de 25 anos atrás, 24 anos atrás, quando eu comecei a seguir a carreira jurídica. Hoje em dia tudo mudou. Hoje em dia você tem que dar opinião sobre a teoria do caos, né? Porque você avalia o quanto pior pode ficar e é aí que você tem que opinar. Porque, infelizmente, os caras perderam a vergonha. Né? Perderam a vergonha completamente. Então, a politicagem tomou conta do debate jurídico constitucional, infelizmente. Né? E a gente tem que se preparar para o pior, infelizmente. E não há, e você está certo, não há como a gente, balela, vai baixar imposto. Os caras não tem como, né? Não tem competência. Eu acho interessante, né, Jair, doutor Jair? Eu acho interessante que o discurso ele é como se fosse uma bênção que está acontecendo. As pessoas que são leigas, eu vou contar, estamos entre amigos, eu vou ficar à vontade para contar essas histórias. O delegado da Receita, na realidade, ele é o diretor da casa, inclusive os sindicatos, os auditores sempre quis mudar esse nome, né? Porque se confunde muito com o delegado da Polícia Federal, sem remédio, mas são funções completamente diferentes. O delegado, inclusive, é um cargo em comissão. Então, como diretor, você que é demandado pela sociedade, pela imprensa, para estar conversando, para estar falando. E um bom gestor tributário, ele tem a consciência de que não vai poder fiscalizar tudo. Ele tem uma série de dados ali e não vai poder fiscalizar tudo. Então, o gestor hábil, o que ele faz? Ele usa a imprensa. Então, por exemplo, a gente bolava vamos fiscalizar os advogados penais, que estão ganhando muito dinheiro, tá, até hoje, desde aquela época. Então, vamos fiscalizar isso. Aí a gente escolhia 2 ou 3, assim, famosos, escolhia 2 ou 3 e chegava da imprensa e dizia, olha, nós decretamos uma operação advogados penais. Então, vinha um monte de gente para pagar. Ou seja, o recolhimento espontâneo. A gente atuava. Então, espontaneamente. A gente tinha que estar muito preparado. A gente tinha que estar muito preparado para encarar a imprensa. E a imprensa, ela acabava confiando na gente, né? Dava aquele... E aí, ela vinha, por exemplo, fazer questões sobre imposto de renda retido na fonte, quanto foi na região, quanto foi no Estado, quanto foi na União. Eu falava, caramba, mas esses repórteres ficam perguntando, se a gente tem que ficar decorando esses números. Até que eu fiz um curso, pela Receita mesmo, até a Rede Globo aqui do Paraná que deu, aí a jornalista que deu o curso falou, pessoal, tributação ninguém entende. Você conduz a tua entrevista para onde quiser. Então, chegava a repórter, o doutor Saraiva, quanto é que deu de imposto retido na fonte no Paraná? Nossa, foi significativa a arrecadação, ela foi muito importante, devido a grandes operações e tal. E cabe ressaltar que também imposto sobre produtos industrializados, você mudava, você dirigia a entrevista para onde você queria. É o que acontece hoje. O governo, sabiamente, claro, preparado, ele faz uma conversa que você quase acredita que, não vai ter aumento. Pessoal, me desculpa, mas é descarado o aumento da carga tributária. O risco que nós estamos tendo com essa CBS é grande. Fernando, mas nós estamos numa crise fiscal grande. Maravilha. Vamos discutir isso com a população, e é verdade, a gente tem que arrecadar. Mas vamos falar a verdade, vamos conversar, nós vamos ter que aumentar isso. A gente pode descontar, mas não faça. Olha, vai ser melhor, vamos substituir 2 tributos. Nós que temos um pouquinho de conhecimento, a gente fica com raiva, fala, mas como o pessoal é enganado? Essa é a questão. Como o tributário é um tema muito complexo, aí o pessoal consegue enganar, ele é capaz de te aumentar para 50% e você ainda agradecer. Obrigado, governo, você foi muito gentil. Os políticos sendo políticos, né? Como sempre. Isso, eu queria saber do pessoal, e desculpa, Lúcia, atravessando aqui, quero saber se alguém tem alguma pergunta para passar para o doutor Fernando, que não seja uma pergunta que
que possa Não vai me perguntar a arrecadação da fonte. abusar da clarividência dele, né? Imagino. Porque, vai passar esse pacote? Ninguém sabe. Tomara que não, mas é provável que boa parte passe, né? Por conta dos contratos políticos, né? Mas eu queria saber de você, então. E aí, o que você acha? Vai passar esse pacote? Viu, Jé, eu te agradeço aí por essa questão, porque essa discussão ela tinha que ir muito além, concorda, Jé? Nós temos que ter um modelo de Estado. Quer uma carga tributária menor? Vamos fazer um modelo de Estado, um Estado menos previdência, é isso que nós queremos? É isso que nós queremos? Vamos reduzir, vamos nos empenhar que os recursos não passem por várias etapas, que sejam aplicados direto na saúde, que sejam aplicados direto em investimento. Vamos decidir se nós queremos, e nós devemos fazer, o Estado deve fazer, socorrer os mais pobres, mas ele socorre o mais pobre com gastos diretos ou indiretos do orçamento. Nós fazemos gastos diretos, dando Bolsa Família, dando cheque, dando botijão de gás, ou gastos indiretos, ou seja, renunciando, dando alguns benefícios fiscais para alguns setores que efetivamente vão gerar benefício, aumento de emprego. Mas como é que se discute uma reforma tributária sem discutir esse modelo? E nisso aí o Stanley está percebendo, eu estou falando o que o doutor Everardo falou, né? Estou falando claramente o que o doutor Everardo falou. Você tem que optar uma discussão de reforma tributária muito mais abrangente do que está sendo feita. Por isso, eu sou muito crítico a isso. Eu acho essa reforma um engodo. Um engodo, não que não seja necessário. A pandemia se justifica o aumento da carga tributária, mas engodo de discurso. Tinha que se falar de uma forma mais séria, de uma forma mais verdadeira. Se vai passar, como todo projeto de lei, eu tive como professor na pós-graduação de constitucional o Nelson Jobim. O Nelson Jobim era genial com o projeto de lei. Eles fazem um desenho, é isso que eu quero aprovar. Aí começa a pôr um monte de coisa que sabe que vai cair. Põe um monte de coisas que sabe que vão cair. Agora, o duro é saber o que eles colocaram a mais que eles vão topar tirar. Esse é o grande risco. Nós não sabemos, tá? Só entre eles, entre a maioria do governo, é que sabe o que dá para tirar efetivamente. Tudo bem. Queria convidar aqui, fazer uma provocação, o professor Gustavo Zimmermann, se ele tem alguma coisa aí para complementar, se ele tem algum insight aí para nos colocar, algum questionamento. Alguma aula para nos dar, Gustavo. Também. Quietinho e aprender com ele. Não, eu tenho uma curiosidade, mas é de saber a sua opinião pessoal. A equipe econômica tem pelo menos uma fama de muita competência e etc. E o que nós vimos pelo menos no último mês, não é? 3 grandes nomes respeitados pediram demissão. O primeiro alegou, o secretário do Tesouro alegou problemas pessoais, que não queria morar mais em Brasília, e problemas familiares, etc. E os outros 2 externaram exatamente uma oposição à governança da atual gestão. Eu estranhei muito essa proposta do governo federal e eu, agora te ouvindo, etc., eu vejo que eu tinha razão de estranhar. Eu quero saber de você, uma opinião pessoal. Você acha que foram competentes ao propor essa parcela federal da reforma? Bom, eu vou responder primeiro de uma maneira objetiva, direta, e depois eu vou justificar. A equipe econômica do governo hoje é competente? Sim, ponto. Agora vamos lá conversar, você vai entender onde eu quero chegar. Eu tive a oportunidade de ter uma carreira bacana dentro da Receita Federal. Eu fui delegado por muitos anos e não tem uma escola como ser delegado. E como eu era meio metido, né?
eu era um delegado muito participativo e, em determinado momento, quando a Receita resolveu estruturar o planejamento estratégico da instituição, contratou consultores da Inglaterra, até. Aí eles convidaram os superintendentes. O superintendente é o cargo máximo dentro de uma determinada região fiscal. A Receita Federal, ela divide o território brasileiro em 10 grandes quinhões, que chamam região fiscal. Em cada quinhão desse, ele coloca um ou mais estados. Por exemplo, a 8ª região fiscal, o estado de São Paulo. A 9ª região fiscal, o estado do Paraná, Santa Catarina. A 10ª região, Rio Grande do Sul, e assim por diante. E aí, eles convocaram todos os coordenadores, os secretários, e queriam um delegado, que é o que está ali, é o órgão de execução, é o que dá a cara para bater, queriam um delegado representando os delegados por região fiscal. E eu tive a honra de ser convidado para participar do planejamento estratégico. Nossa, mas eu fui sonhador, sabe? Puxa, nós temos que fazer isso, nós temos que mirar a arrecadação exponencial que nós podemos e efetiva tecnicamente. Claro, a gente, na 9ª região fiscal, os delegados realmente eram uma irmandade. A gente via, o que o de Maringá fez que está dando certo, ele ligava, era realmente um pessoal muito unido, tanto que a gente mantém o grupo até hoje. E um dos delegados era o Décio Pialaris, que hoje é o secretário adjunto, é o segundo nome da Receita Federal. E aí eu fui para Brasília, Gustavo, todo animado, beleza, maravilha, lá um traçado, tudo cheio, né, de metido técnico. E aí, nesse tempo, eu convivi com a linguagem técnica e a linguagem política. E a linguagem técnica sempre restrita ao possível de ser feito, ao possível de ser feito. Então, eu posso te afirmar, pelo que eu conheço, da Receita Federal, né? Eu conheço das pessoas, e quando se fala em tributação, a Receita Federal é ouvida. Ela só não foi ouvida na época da Dilma, mas, né, e é verdade que eu estou falando, e as besteiras ocorreram de monte, mas ela é ouvida. É uma equipe, secretário, técnico extraordinário, mas, meu amigo, não adianta ter técnico se tu tiver uma barreira. Você pode pegar aluno, não precisa ser nenhum especialista em tributário, aluno de pós-graduação em direito tributário, ele vai falar o que caberia, o que é óbvio hoje que a gente tinha que fazer de reforma tributária. Mas há uma barreira, a linguagem política, Então, você tem técnicos competentes, mas fazem o possível. E aí, no caso deles, eles se dão uma meta, meu amigo. Pessoal, nós vamos ter que aumentar essa arrecadação. Pessoal, o país está vindo de recessão. Não dá para discutir e dizer, nós vamos aumentar por causa da pandemia. Não posso. Então, arruma um recurso bom. Tem todas essas situações que, obviamente, para a população não aparecem, para nós não aparecem. Não sei se eu me fiz claro, Gustavo. Não, eu concordo com você, eu também acho a equipe, mesmo a parte que saiu, individualmente competentes, mas acho o Mansueto, que era o secretário de governo, era o mais experiente em termos de governo, porque essa competência técnica ela tem que se traduzir em alianças administrativas. E aí eu acho que depende muito do chefe do executivo aparar essas arestas. E quando ele não apara, a competência individual ou a falta de vivência pública nessas resistências, a gente sabe disso. Não é? Às vezes a vivência pública não dá isso, viu? Às vezes a vivência, essas vaidades, esse isolamento, esse colonialismo, né? Não é experiência, é caráter pessoal, na realidade é caráter. Aí seria uma outra discussão. Eu concordo contigo, Gustavo, eu entendo o que você está falando. O que não tira a competência dele, ele tem competência, mas ele é um péssimo gestor de relação pessoal, ele é... Isso a gente cansou de ver, nossa senhora, puxa vida. A gente tinha trabalhos individuais, tinha trabalhos para fazer com outras organizações, tinha uma baita vaidade,
mesmo dentro da Receita, eu sempre falei que a Receita Federal tem pessoa assim, de altíssimo nível, só que vive em guetos, tá? Eu trabalho na organização de arrecadação, aí eu sou gueto ali, você não conversa com fiscalização, você não consegue, e assim entre as entidades. Por isso que eu fui bem simples no sim, são competentes, têm conhecimento, mas habilidade de relação interinstitucional e qual é o limite que a política dá? Qual é o limite que a política dá? E aí, Fernando? Desculpa, fala. você está passando do tempo, estou falando demais, né? Nada, eu queria te fazer uma pergunta. É uma pergunta para eu entender uma síntese do juntar as PECs 45, 110 com essa reforma. Pelo que eu li, claro que eu sou só uma curiosa e gosto muito de direito tributário. Então, pelo que eu li, pelo que eu ouvi do Sallusti no nosso evento do ano passado, que ele apresentou, que hoje é PEC 45, isso. Ela não aumenta nem abaixa os tributos. Ela simplifica e mantém a carga tributária em 35%, 36%. Ele falou bem claro, olha, nós não estamos mexendo com a carga tributária. A gente está simplificando. Mas só a transição que eles estabelecem, eles estabeleceram um prazo de transição enorme. Ela só, por si só, se ela viesse substituir todos os tributos, não tinha aumento. Mas eles estabeleceram um prazo de transição, no caso deles, acho que foi de 10 anos, eles estão dando margem para essa transição se perpetuar. Essa é a crítica que eu faço. Porque então é uma margem, mas no que está explícito lá, é uma manutenção, né? É um projeto que o Rauli defende bastante, né? Ele defende essa tese e com propriedade, porque aumento de carga tributária você tem contra o Congresso, então você tem que ter um discurso e mostrar. Só que o grande problema que eu acho é que, primeiro, não se faz efetivamente um incremento na tributação pessoal que avalia a capacidade contributiva efetiva, e se põe um prazo de transição enorme, muito grande. Aí você, por exemplo, se a gente estivesse já em transição, tinha a pandemia, vamos dizer que estivesse vencendo agora. Não, fica mais 2 anos, fica mais 3 anos. Eu acho muito arriscado você conviver com o antes e depois durante o mesmo tempo. Vai mudar, vamos alterar, vamos fazer essa alteração. Sei. Não é tão grave, agora você está achando mais grave porque é evidente o aumento da carga, né? Porque não é nem reforma tributária, né, Lúcia? Não é reforma tributária. É criação de um novo tributo. Agora ele está. Porque imposto tem que ter, né? Porque você tem que financiar o bem comum, a saúde, a educação. Imposto tem que ter, mas tem que ter as regras. O mundo que eu quero, o Brasil que eu quero. Né? Tem que ser transparente, o Brasil que eu quero, Lúcia. Você não pode... É o Brasil menos desigual. Né? Todo mundo está pedindo um Brasil, um Brasil menos desigual. Você está oferecendo uma reforma tributária de forma mentirosa, porque não é isso que é reforma, não é isso que nós precisamos. Tá? Nós precisamos desonerar a produção, nós precisamos desaguar efetivamente numa tributação justa, que incide sobre renda e patrimônio, é essa, né? Efetivamente é essa. Mas você acha que imposto sobre grandes fortunas resolve alguma coisa? Isso é bobagem. Resolveria, mas num mundo que nós vivemos, né, de mobilidade, meu amigo, se eu tenho grande fortuna e vão me taxar aqui, eu vou mandar para fora. Não tem. Grandes fortunas, me desculpa, é um tiro no pé gigantesco. Por quê? Porque existe mobilidade de capital, pessoal. Porque existe mobilidade de capital. Então, essa é uma proposta que vinha da esquerda absolutamente inocente. Se eu tenho efetivamente grande fortuna, amigo, um abraço, eu vou mandar essa grande fortuna lá para fora. Não tenha dúvida disso. Ela só afasta investimentos exteriores e a permanência de capital aqui no Brasil. Mas o pessoal sabe disso. As grandes fortunas, volta e meia se fala, é um discurso político, mas ela não sobrevive de jeito nenhum.
E nem tem esse volume todo também de arrecadação, né? Para mudar o Depende do perfil. percentual. Você sabe que tem uma proposta você sabe que tem uma proposta de grandes fortunas que foi apresentado pelo então senador Fernando Henrique Cardoso. E na época a grande fortuna tinha acima de R$200 mil. Já era na época. Então, aí o cara começa a chamar a grande fortuna, vai 200, 300 mil reais. Aí depende de como ela vai ser criada, né? Só que eu acho não vai ser criada. Essa eu aposto, não vai ser criada. Não vai, tenho certeza. Fernando, então quando você fala desonerar a produção e onerar a renda, você está falando que o grande lugar que tem que mexer é o imposto de renda? Não, o imposto sobre patrimônio também. O imposto sobre patrimônio no Brasil é muito pequeno. O imposto sobre doações, causa-morte é muito pequeno. Você sabe que no Japão, são curiosidades, né? São divertidas. No Japão, depois da Segunda Guerra, o imposto sobre causa-morte chegou a 80%. Aí, qual é a justificativa? Até bem razoável. Na Itália também, né? Isso, pós-fascismo, exatamente. Por quê? Qual era a justificativa, Gustavo? É que o cara nascia já rico, com um papai milionário, ele não tinha grande motivação. Então, aquelas empresas, depois da sucessão familiar, elas iam na bancarrota. E nós vimos muita coisa no Brasil para isso. Então, a justificativa de uma tributação tão alta era essa. Para vocês terem ideia, hoje, na França, a tributação causa-morte é de 40%. Nossa! E eu estou achando ruim 8%. No Brasil, o nosso medo, se a gente cobrasse 40%, mas no dia a dia caísse, né, todo o consumo de vocês caísse essa tributação, era capaz de ficar mais barato para a gente. A gente tem medo porque sabe que se aumentar, agora todos estão aumentando para 8%, né? Todos os estados estão aumentando para 8%. E a gente já está achando absurdo. Por quê? Porque a gente sabe que vai aumentar esse e não diminui os outros. É mais aumento. Esse é o grande problema. Eles aumentam e não diminuem outros. Eles podem declarar aumento agora e só pode aplicar o ano que vem, né? Tem anualidade. Isso, com raras exceções, você pode aumentar sem respeito à anterioridade, o IPI, o IOF, o Imposto de Importação e Exportação. E as contribuições para a Seguridade Social bastam uma mentalidade de 90 dias. Agora, a regra é que está presa a anterioridade, ou seja, só vigora no ano seguinte, só tem eficácia, para falar tecnicamente, não é vigência, só tem eficácia no ano seguinte e tem que se dar um prazo no mínimo de 90 dias. Por quê? Porque antes, o pessoal, para respeitar o princípio da anterioridade, chegava no dia 31 de dezembro, você viu o Diário Oficial lotado de alteração. Então, eles puseram a noventalidade também. Muito bem. Opa. Eu acho que a Lúcia travou. Eu travei? Você estava ouvindo? Não, agora voltou. Doutor, está paradinho. Estou bem. Sim. Tudo bem. Alguém mais tem pergunta para falar, para fazer para o Fernando? Alguma colocação? Sérgio? Cissa? Ou ninguém entendeu nada, né? Ou todo mundo entendeu tudo, né? Exatamente. Então, eu vou dizer que eu fiquei na segunda linha, entendi tudo. Opa, obrigado, meu amigo. Você é o mesmo. Como bom professor, você deu conta do recado, viu, palestrante? Eu sou um bom papagaio, eu falo demais. Tem que ficar me segurando aqui, senão eu vou embora. Tá bom. Lúcia, eu acho que agora é com você. Então, eu quero agradecer muito você, Fernando. Eu tinha muito interesse em ouvir sobre essa questão. Eu vi que está meio frágil, como perguntou o Jair, será que vai para frente? Ela está fraquinha, né, para a gente achar que ela nos ameaça. E tem muitas forças que vão resistir a esse aumento gigantesco. Talvez sobre... né? Então, eu achei muito interessante. Eu achei meio marmelada eles porem em etapas, e a gente não saber direito cada etapa, é falta de transparência, como você falou, é a má governança, como você falou, né? Porque a governança, transparência, tem prestação de contas.
tem uma conexão com uma proposta de Estado, no caso tributário, né? Então, foi muito bom, foi muito interessante, deu um caminho para a gente pensar, então quero te agradecer. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui conosco e que teve o prazer de ter uma visão geral dessa situação que nós estamos vivendo e torcer para a gente ir para caminhos melhores, mais frutíferos, e que faça o nosso país um país mais justo, né? E que saiba e que possa responder às suas necessidades. Então, obrigada a todo mundo e para você, Fernando, especialmente. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Pessoal. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Eu, na realidade, a minha metodologia hoje foi bater um papo com os amigos, entre amigos. A gente está à vontade, como se estivesse num boteco, a gente conversando. Eu não fiz nada amarradinho, formal. Então, se alguma coisa saiu atravessada, eu peço desculpa, mas a ideia era essa, deixar a gente à vontade, bater papo, conversar. E eu estou muito feliz. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao LexNet. Acreditem nisso. Tá? Se vocês olharem no site do Saraiva, desde o começo eles estão lá, o LexNet, com prazer. Tá? Agora a gente está estampando, e isso pode ser público, a gente está chegando em São Paulo, uma sociedade que também muito me orgulha. Eu estou sendo sócio do Forte, da Imaculada e do Barata, que vocês não conhecem. Mas a nossa marca, e a marca de todos nós, a Imaculada nem se fala, é sempre o nosso escritório, o grande parceiro nosso, o LexNet. Agora a gente está pondo a marca de São Paulo e eu vou estar mais próximo de você, se Deus quiser. Tá? Já estaria esse ano, né, Luciano? Mas, infelizmente, a gente só gastou dinheiro por enquanto, a gente acabou nem abrindo, né? Mas parabéns, Fernando. Parabéns pela tua exposição. É que o tema de tributação é tão complexo, e eu tenho certeza que, não dúvida, reflete muito mais. Não é que não entenderam, é que também ficam perplexos com tanta nuance que tem nessa coisa toda. Agora, e você, eu acho que corretamente alertou para a falta de transparência. O governo vai ter que aumentar, sim, a carga tributária. Não é? Vai ser, mas agora abra o jogo. Abra o jogo e vamos negociar isso. Tem outras reformas para fazer. Não é? Temos que ver a reforma administrativa. E tem outras reformas infraconstitucionais que pode acelerar. Eu acho que você foi no núcleo. Temos que aumentar a transparência desse debate, que é complexo, não é todo mundo que acaba entendendo. Eu, às vezes, em discussões, mesmo com colegas que não são da área, eles ficam duvidando dos dados que você dá. Não é? E são dados que... Não é? Então, é um assunto que é muito delicado. Mas você foi muito claro. Obrigado. E obrigado. Obrigado, meu professor. Obrigado mesmo. Olha, eu prometi falar sobre princípios constitucionais, não cumulatividade, um monte de coisa. Eu estava sempre preocupado com o horário, né? Como você falou, professor, tanta coisa, e só que eu quis focar em você, como uma pessoa super inteligente, num discurso honesto, numa transparência. É óbvio que nós vamos ter que arrecadar um pouco mais, é evidente, mas que seja transparente. Perfeito, professor. Parabéns, Fernando. Obrigada. Parabéns para vocês. Honra nossa. Tchau, meus queridos. Tchau, tchau.